Oi, pessoal. Aqui é a professora Josilane. Hoje eu vou passar para vocês a correção da nossa atividade de biologia, tá bom? Bom, então nós vamos começar lá da primeira, né? São 3 questões e eu vou explicando para vocês passando a correção. Então vamos lá. A primeira questão é a seguinte: explique qual foi o resultado de Mendel no primeiro cruzamento de ervilhas que ele realizou. Mendel era um monge, né, que estudou um pouco sobre ciências. Então, ele entendia muito de matemática, física, biologia, e ele resolveu fazer alguns testes com ervilha. Nesse primeiro teste dele, o que aconteceu? A geração F1, ou seja, que é os primeiros familiares daquela geração, nasceram todas com as flores púrpuras, que é o tom de roxo, lilás, as flores. Por que isso aconteceu? O gene para a cor púrpura era dominante. E quando é dominante, ele é expresso. Por quê? Porque o gene recessivo, para ele ser expresso, ele precisa aparecer em dose dupla, o que não aconteceu na geração F1. Então, a resposta é: a geração F1 nasceram todas flores púrpuras, porque o gene para a cor era dominante, ou seja, o azão, em relação ao gene de cor branca, que era recessivo, azinho, azinho. Então, na geração F1, as flores que ele obteve tinham um azão. Para elas terem nascido brancas, elas teriam que ter azinho, azinho. E elas não tinham. Então, por esse o motivo que elas nasceram todas púrpuras, tá bom? Nós vamos para a segunda questão. A número 2. Nas plantas Clark elegans, o alelo para flores brancas é recessivo, ou seja, eu sei que ele é azinho, azinho. Em relação ao alelo para flores rosadas. Então, flores rosadas, gente, o alelo é dominante, tá bom? Porque tá falando que as brancas são recessivas em relação aos alelos das flores rosadas. Então, falando isso, automaticamente eu já sei que as brancas são azinho, azinho e as rosadas possuem um azão. O pólen de uma flor rosada heterozigota, se ela é hétero, ela é diferente, então ela possui genes diferentes. Então, vai ser azão, azinho, porque a rosada é dominante, né? Então, tem que ter um azão. É colocado no pistilo de uma flor branca. A branca, ela é recessiva. Então, se é recessiva, eu sei que é azinho, azinho. Então, você vai escrever aí no cantinho. Flores rosadas, azão, azinho. Flores brancas, azinho, azinho. Para você saber qual é o alelo, tá? Qual é a proporção de fenótipos esperados na prole? Ou seja, a prole são o que foi gerado dos descendentes, tá? Então, são as florzinhas que vão nascer desse cruzamento que eu quero saber. O fenótipo se refere à cor. Então, ele quer saber qual vai ser a proporção, quantas eu vou ter brancas, quantas eu vou ter rosadas, tá bom? E aí tem as alternativas da letra A até a letra B. Primeiro, o que a gente vai fazer? A gente vai usar o quadro de Pinet. O quadro de Pinet, ele serve para facilitar a nossa resolução. Nele, eu vou separar esses alelos, tá? Eu dei o exemplo com o A. Aqui nesse quadro tá a letrinha B, mas é a mesma coisa, tá? Ou o A ou o B, qualquer letrinha que eu quiser usar. Então, por exemplo, aqui o Bzinho são as flores brancas, porque as flores brancas são recessivas, certo? E o Bzinho são as flores rosadas, porque lá tá falando na questão que ela é heterozigota e é dominante em relação à branca. Eu vou montar um quadro, então, e vou separar essas letras. Então, desse lado aqui, eu vou colocar a flor branca, então vou colocar Bzinho, e aqui em cima eu vou colocar a flor rosada, que é Bzinho, certo? Agora eu vou fazer o cruzamento.
Então, se eu tenho Bzinho com Bzão, eu vou ter Bzão, Bzinho. Eu sempre coloco a letra maiúscula primeiro, tá bom? Porque senão ia ficar Bzinho, Bzão. Então, por questão de estética, a gente coloca a letra maiúscula primeiro. Bzinho com Bzinho, Bzinho, Bzinho. Bzinho com Bzão, Bzão, Bzinho. E Bzinho com Bzinho, Bzinho, Bzinho. Então, esse é meu resultado. Todo o quadro representa 100% de chance. Isso é matemática, tá bom? 100%. Você observou que tem 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Então, eu vou dividir 100 por 4, para eu saber quanto quadradinho vale, tá? Então, 100 dividido por 4 dá quanto? 25%. Então, cada quadradinho aqui, ó, equivale a 25%, tá bom? Então, analisando o resultado, nós vamos ver o que tem igual e o que tem diferente em cada quadrado. Então, no primeiro quadrado, eu tenho Bzão, Bzinho. Eu tenho mais algum Bzão, Bzinho? Sim, no quadradinho de baixo. Então, eu tenho 2 quadradinhos com Bzão, Bzinho. 25, que é esse quadrado, mais 25 desse, eu tenho 50%, certo? A mesma coisa acontece com Bzinho, Bzinho. Eu tenho 2 quadrados, então eu vou somar. 25 mais 25, 50. Ou seja, o que nós temos? Nós temos o resultado de 50% de flores brancas, que é Bzinho, Bzinho, né? Que é 2 quadradinhos, dá 50. E 50% de flores rosadas, que é o Bzão, Bzinho. Então, a resposta, gente, é a alternativa A. Tá bom? Temos como resultado desse cruzamento 50% brancas e 50% rosadas. Então, é só isso que você tem que fazer na questão 3, tá bom? Perdão, na questão 2. Na questão 3, gente, que é um cartaz, eu vou corrigir de acordo com o que vocês forem me mandando pelo WhatsApp no privado, tá? Porque não tem como eu dizer se tá certo ou se tá errado sem eu olhar. Tá bom? As questões que tinha como ser corrigidas são essas, então. É a primeira, né, que é para explicar sobre o resultado de Mendel, que eu expliquei lá no começo. E essa aqui que vocês tinham que fazer o quadro de Pinel, tá bom? A terceira, vocês têm que fazer um cartaz e me enviar, ok?